Ontem, depois do jogo ruim do Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã, eu trouxe a informação de que o Flamengo, nos 3 últimos jogos em casa pelo Brasileirão, somou 3 pontos apenas. Contra o Grêmio, contra o Vasco e contra o Cruzeiro. E para mim o Felipe Luiz, além da pontuação em casa, também tem que se preocupar com a queda no desempenho, nas atuações do Flamengo. Vamos lembrar, gente, jogo contra o Grêmio, perdeu muito gol. Chegou a ser ridícula a quantidade de gols que o Flamengo perdeu contra o Grêmio. Aí depois contra o Vasco, um jogo ruim contra o Vasco no Maracanã. Aí contra o Estudiantes na Argentina, um jogo ridículo para uma quarta de final de Libertadores. Um Flamengo com muito menos vontade que o adversário. Um Flamengo que poderia ter sido eliminado da Libertadores mais uma vez por um time bem pior do que ele. Foi assim contra o Olímpia, foi assim contra o Peñarol, poderia ter sido contra o Estudiantes. E agora contra o Cruzeiro, um outro jogo ruim. Porque eu sei que agora contra o Cruzeiro aparecem as pessoas que querem defender e dizem: ah, mas o Cruzeiro tá brigando pela liderança, é um adversário dificílimo. Tá bom, mas foi recorde de público no Maracanã e o Flamengo jogou até pior do que o seu adversário dentro de casa. Então, foi outro jogo ruim, na minha opinião. Mas se é para relevar o Cruzeiro, e o jogo contra o Vasco? E o jogo contra o Estudiantes fora de casa? E a perda de gols infinita contra o Grêmio? Então, é bom, sim, que o Felipe Luiz comece a abrir os olhos, porque qualquer tropeço nesse momento pode ser fatal. Tem semifinal de Libertadores contra o Racing, que é um bom time, mas é pior que o Flamengo. O Flamengo tem que jogar bem e tem que ter sangue nos olhos, como não teve no segundo jogo contra o Estudiantes. E agora tem uma sequência dificílima de jogos pelo Brasileirão. Isso é bom abrir o olho também. Tem Bahia fora de casa. Tem Botafogo fora de casa e tem o Palmeiras no Maracanã. Ou seja, o Flamengo vai precisar melhorar muito o futebol diante dos jogos recentes que teve para vencer e pontuar nessas 3 próximas partidas. Gente, primeiro eu vou mostrar aqui algumas estatísticas desse jogo. Flamengo 0, Cruzeiro 0, tá? Então você vai vendo aí, ó, estatísticas da partida. Posse de bola de 62% contra 38%. O Flamengo chutou 15 vezes e o Cruzeiro 11. No gol, o Cruzeiro chutou mais vezes, 5 contra 2. Então é uma questão da pontaria. Escanteios, 4 do Flamengo contra 2, impedimentos 1-1, faltas, o Cruzeiro foi mais faltoso. E aí você vê aí, ó, no primeiro tempo, 60-40 a posse de bola do Flamengo e o Cruzeiro finalizou mais, 6 contra 4. 2 no gol, 0 do Flamengo. No segundo tempo já muda, o Flamengo finalizou 11 vezes contra 5, chutes no gol, Cruzeiro 3, Flamengo 2, escanteios 2-2, impedimentos, faltas cometidas, etc. Você vê que o Flamengo no segundo tempo foi mais agressivo. E aí você vai ver, né? Ataque, ó, chutes 15 contra 11, chutes fora do gol 5 contra 2, chutes bloqueados, faltas cobradas, muitas estatísticas do jogo. Jogo brigado, jogo difícil, duas equipes que estão ali muito próximas, então são equipes que fazem jogos muito disputados, equipes tecnicamente próximas, bem treinadas, isso é normal, gente. E o Flamengo não finaliza tanto, mas teve chance, por exemplo, que não foi finalização. Quer o exemplo? O Samuel Lino cabeceia buscando a Rascaeta, ele não alcança a bola na pequena área. Não foi finalização, mas foi chance clara, perdida. No segundo tempo, também com o Carrascal, a defesa intercepta antes dele finalizar, na pequena área. Então você tem lances em que o time não finalizou, mas teve oportunidade. O Flamengo teve mais chances do que o Cruzeiro, chances de gol, chances reais, mas não conseguiu vencer. Gente, isso não é o fim do mundo. Se você vê algumas reações, evidentemente na live até algumas mensagens eu passei batido. Ofensas ao técnico, ofensas aos jogadores, é uma coisa doentia. Se o Flamengo ficar dando ouvido para esse grupo de torcedores, olha, por sorte do clube, do time, não, no Maracanã o comportamento é outro. Mas esse pessoal da internet realmente não está batendo bem da cabeça, não. O Flamengo ele faz uma campanha na Libertadores muito aquém do que deveria ser. Eu critico demais isso. E como critico? Mas o time está vivo. Está na semifinal. E é favorito contra o Racing. Tem mais time que o Racing. O Racing, aliás, foi eliminado da Copa Argentina nessa quinta-feira, ao perder para o River por 1-0. O jogo foi em Campo Neutro, em Rosário. Gol do Salas, que saiu do Racing para o River recentemente. Aquele que fez o gol no Palmeiras no jogo aqui em São Paulo, quando o Palmeiras eliminou o time do River Plate. O Racing está fora da Copa Argentina.
que leva o campeão, inclusive, a Libertadores da América, por isso que o Central Córdoba foi a competição desse ano, que ele ganhou essa competição no ano passado. Então, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, melhor campanha em casa, melhor campanha fora, disparado melhor ataque, melhor defesa, perdeu só 2 jogos. O Flamengo toma menos de meio gol por jogo, 25 jogos, 12 gols sofridos. Mas empatou os últimos jogos com Grêmio, Vasco e Cruzeiro em casa. Isso é ruim, é um recorte ruim, sim. 6 pontos que o torcedor gostaria que tivesse ganho. Mas ainda assim é líder. Palmeiras perdeu outro dia aí pro Bahia, domingo passado, empatou com o Corinthians, que o Flamengo conseguiu vencer. O Flamengo não jogou bem contra o Corinthians e venceu. Nem merecia vencer, mas venceu. O primeiro tempo foi horroroso. O jogo contra o Cruzeiro não foi um jogo ruim do Flamengo. Faltou algo mais? Faltou. Falta um pouco mais de decisão, finalização, resolver. Isso é um problema que vem muito antes do Felipe Luiz, mas achar que isso é terra arrasada porque empatou com o Cruzeiro, que estão os melhores times do Brasil, semifinalista da Copa do Brasil e está aí brigando pelo título, gente, pelo amor de Deus, isso é loucura. Foi um jogo intenso, muito brigado. Sobre esse aspecto de intensidade de disputa, foi até um jogo interessante, tecnicamente menos, porque foi mais brigado do que jogado, então não teve tantos lances assim, com bons jogadores em campo. E aí fica aquela coisa, poderia trocar antes e tudo. Sim, porque o Pedro não jogou, o Pedro não vem bem. O Pedro não vem bem. Quando o Pedro vem em boa fase, o Felipe o escalou. Então é muito confuso isso que está acontecendo. Se o Flamengo não souber realmente se blindar e der ouvido, porque eu digo isso que na gestão anterior se dava muito ouvido à rede social. O Flamengo demitiu o técnico campeão por conta de devaneio de torcedor em rede social. Me parece que essa gestão não dá essa mesma importância a essas loucuras. E isso é muito importante, porque, cara, se for assim, o pessoal está muito, muito, muito louco. Uma coisa impressionante a quantidade de queixas desse tipo. E o Samuel Lino, que o pessoal criticou bastante, não fez um bom jogo, me parece desgastado. Ele, Saúl também, uma sequência de jogos. Felipe tem que pensar, tem que preservá-los em algum momento, talvez no domingo contra o Bahia mesmo. Depois vem a data FIFA, ele vai poder dar uma descansada e se recuperar. Mas mesmo sem jogar bem, o Samuel Lino participou de 2 lances que poderiam ter decidido o jogo. A bola que ele de cabeça tentou passar para a Rascaeta, ele chegou um pouquinho atrasado na pequena área, era só encostar na bola que seria o gol, no primeiro tempo, começo do jogo. E a cabeçada que ele deu para o gol, e o Cássio fez a defesa mais difícil do jogo. Ainda assim participou de 2 lances. É um ótimo jogador, que tem algumas deficiências, especialmente por não ser bom de finalização, mas que gera jogo, passa bem a bola, se apresenta, abre espaço. E os jogadores não vão jogar bem todos os jogos. Foi caro e tudo, quer contratar jogador do Atlético de Madrid vai ser caro, né? Agora é um jogador que já deu boas partidas, fez boas partidas e é um jogador interessante. Aí já tem gente querendo execrar, gente detonando o Felipe Luiz, que faz um ótimo trabalho. Não é perfeito, é perfeito, é um técnico com 1 ano de experiência, fez agora 1 ano de experiência como técnico. Agora, quem é melhor do que ele? Um pouco de calma, gente. O pessoal está muito, muito louco. Eu acho que são questões outras, problemas talvez pessoais, profissionais, fora do futebol, e o cara quer desabafar tudo ali dentro. Cara, não dá para dar ouvido para essa turma, não. Criticar de forma ponderada e tal, faz todo sentido, a gente faz isso, lógico, elogia e critica, mas desse jeito, meu Deus do céu. Se vocês soubessem o que apareceu no chat da minha live depois desse jogo, é que eu filtro ali, tem várias coisas que eu passo batido, porque nem dá para pensar em ler. Inclusive, a gente pagando superchat achando que por isso não vai aparecer na telinha. Ofendendo, falando bobagem, escrevendo bobagem, não vai ter chance. Muita calma, vamos olhar o futebol de uma outra maneira, tá? Então, não deixa de sentar o like, tá? Se todo mundo que tá aqui deixar o like, esse vídeo vai ter mais visualizações. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.